Imagine viver uma vida onde sua autoestima não oscila conforme as circunstâncias. Onde, mesmo diante de desafios e imprevistos, você mantém uma confiança sólida e inabalável. Parece um ideal distante, certo? Mas a filosofia estoica nos mostra que é possível, através de práticas e ensinamentos que têm mais de 2000 anos, desenvolver uma força interna que nada pode abalar. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. Como os antigos estoicos podem te ajudar a construir uma autoestima que não depende do que acontece ao seu redor. Nestas 8 lições estoicas, você vai descobrir os segredos que transformaram grandes pensadores em verdadeiras rochas diante das adversidades da vida. Essas lições são aplicáveis na sua rotina. Se você está cansado de viver à mercê das opiniões dos outros ou das incertezas do futuro, prepare-se para uma jornada que vai mudar a maneira como você se vê e como você encara a vida. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos vídeos novos como esse. Lição 1. Reconheça que o valor está no seu caráter, não no que você possui. As pessoas muitas vezes medem o seu valor pelas posses, pelas roupas de marca ou pelo tamanho da casa. Mas a verdade é que nada disso define quem você realmente é. O estoicismo nos ensina que o caráter é o que mais importa, e não o que você acumula. Afinal, bens materiais podem ser perdidos de uma hora para outra. Já o seu caráter, suas virtudes, permanecem com você em qualquer situação. Pense em pessoas como Sócrates ou Epicteto, que não tinham nada, mas eram ricos em sabedoria e caráter. É importante lembrar que, ao final do dia, não é o carro que você dirige ou o dinheiro na sua conta que determinam sua autoestima. Quando você constrói sua confiança no que você tem e não em quem você é, vive à mercê de perder aquilo que te faz sentir bem. Um exemplo disso é alguém que deposita todo o seu valor no emprego que tem. Se esse emprego é perdido, o que resta? Quando você fortalece o caráter, nada nem ninguém pode tirar isso de você. O que a filosofia estoica nos diz é que a verdadeira riqueza está nas suas atitudes. Aquele que é honesto, justo e age de acordo com seus valores vive em paz, independente de quanto possui. Imagine alguém que sempre busca ajudar os outros, sem esperar nada em troca. Essa pessoa pode até não ter muito, mas ela é rica de uma maneira que não pode ser medida em bens materiais. E é assim que a autoestima floresce, a partir do que você constrói internamente. E como começar a trabalhar isso? Primeiro, pergunte a si mesmo o que você valoriza mais em uma pessoa. Se for honestidade e coragem, você está no caminho certo. Pequenos atos, como ser honesto em situações difíceis ou mostrar compaixão quando é mais fácil ignorar, moldam seu caráter diariamente. Reconheça que o que você possui pode até mudar a maneira como o mundo te enxerga, mas não define quem você é. Muitos vivem numa corrida interminável para acumular coisas, na esperança de preencher um vazio interno. A filosofia estoica, no entanto, nos mostra que o segredo é olhar para dentro. Ao focar no seu caráter, você se liberta dessa necessidade de provar seu valor externamente. E aqui está o ponto crucial. Quando você reconhece que o valor verdadeiro está dentro de você, sua autoestima não fica mais oscilando com as circunstâncias. Não importa o que você perca ou ganhe, sua confiança permanece sólida, como uma rocha em meio à tempestade. E aí está a chave para viver em paz, independente do que a vida jogue no seu caminho. Epicteto disse: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Há apenas um caminho para a felicidade, e que é deixar de se preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. E Marco Aurélio disse certa vez: se não for certo, não faça, se não for verdade, não diga. Lição 2. Não se deixe arrasar pelas emoções, mantenha a calma. Em um mundo tão agitado, é comum nos deixarmos levar pelas emoções. Mas o estoicismo nos ensina que o verdadeiro controle vem de dentro, e não do que acontece ao nosso redor. Não é fácil, mas manter a calma diante das adversidades é o que realmente nos fortalece. Você já percebeu como as emoções podem distorcer a realidade? Quantas vezes, no calor do momento,
Você tomou uma decisão que depois se arrependeu. Quando a raiva, o medo ou a ansiedade dominam, acabamos agindo de forma impulsiva, e isso só enfraquece nossa autoestima. O segredo é aprender a ser o dono das suas reações. Quando algo te tira do sério, o que você faz? Explode ou respira fundo e analisa a situação antes de agir. A filosofia estoica sugere que você se torne um observador de suas próprias emoções. Quando sentir a raiva chegando, imagine que está assistindo a um filme e você é o espectador, não o protagonista. Essa pequena distância entre você e suas emoções pode ser a diferença entre agir com sabedoria ou se arrepender mais tarde. Vamos ser honestos. É difícil controlar as emoções quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Mas é exatamente nessas horas que você precisa ser mais forte. Imagine uma tempestade. No meio dela, as árvores mais fracas são as que caem. Mas aquelas com raízes profundas permanecem firmes. A filosofia estoica nos ensina a ser como essas árvores, firmes diante das tempestades emocionais. Pratique isso no seu dia a dia. Quando algo te irritar, pare, respire e pergunte a si mesmo: isso é realmente importante? Um exemplo prático. Você está preso no trânsito, atrasado para uma reunião importante. A ansiedade começa a subir, o coração acelera. Nessas horas, pense como um estoico. Pergunte-se: eu posso controlar o trânsito? Não. Então, qual é o sentido de gastar energia se preocupando com algo que você não pode mudar? Ao invés disso, aproveite o momento para ouvir um podcast inspirador ou refletir sobre algo positivo no seu dia. As emoções, quando não são controladas, podem se tornar nossos maiores inimigos. Um estoico não é alguém que não sente nada, mas alguém que não permite que as emoções assumam o comando. Se você deseja ter uma autoestima inabalável, aprenda a domar suas emoções. Porque quando você mantém a calma, você vê a vida de forma mais clara e age de maneira mais sábia. E assim, a calma se torna sua maior aliada. Com ela, você não só toma melhores decisões, mas também passa a ser uma fonte de inspiração para os outros. Afinal, quem não admira aquela pessoa que, mesmo sob pressão, consegue manter a cabeça fria e agir com sabedoria? Isso é força de caráter em sua forma mais pura, e é a base para uma autoestima sólida. Lição 3. Encontre paz na impermanência das coisas. Tudo na vida muda. Isso é um fato que, muitas vezes, esquecemos. Mas, ao invés de lutar contra a impermanência, a filosofia estoica nos ensina a aceitá-la como parte natural da vida. Quando você percebe que nada é permanente, passa a entender que não faz sentido basear sua autoestima em algo que pode desaparecer a qualquer momento. Pense em uma flor. Ela nasce, floresce e depois murcha. Não porque fez algo errado, mas porque esse é o ciclo natural. Da mesma forma, tudo que você tem hoje pode não estar mais aqui amanhã. A chave para encontrar paz está em abraçar essa verdade. Imagine que você tem um objeto muito querido, talvez algo que simbolize um momento importante na sua vida. Se esse objeto se quebrar ou for perdido, você pode escolher ficar amargurado ou entender que ele cumpriu seu papel e agora é hora de seguir em frente. O estoicismo nos ajuda a ver o valor nas experiências, não na permanência das coisas. Afinal, o que é permanente, de verdade, além do que construímos dentro de nós? A impermanência também traz uma lição valiosa. Cada momento é único. E quando você aceita isso, vive de forma mais plena. Ao invés de se apegar a situações ou pessoas, você aprende a apreciar o presente pelo que ele é. Por exemplo, ao invés de lamentar o fim de um relacionamento, você pode agradecer pelos momentos vividos e aprender com a experiência. A paz interior vem quando você para de lutar contra as mudanças e começa a enxergá-las como oportunidades de crescimento. Aceitar a impermanência é um dos segredos para uma autoestima sólida. Quando você não depende de nada externo para se sentir bem, as mudanças não te abalam. Pense em alguém que baseia sua felicidade em uma posição de trabalho. Se a empresa fechar, o que resta dessa pessoa? Por outro lado,
Alguém que se baseia em seu caráter e valores internos continua firme, independente das circunstâncias ao redor. Isso é liberdade. O dia a dia está cheio de exemplos dessa verdade. Pegue o simples fato de envelhecer. Muitos lutam contra isso, buscando incansavelmente maneiras de parecer mais jovens. Mas a verdade é que o envelhecimento é uma das coisas mais naturais que existem. Ao aceitar que o tempo passa e tudo muda, você pode encontrar serenidade ao invés de estresse. Afinal, é a própria impermanência que dá valor à vida. E aqui está o ponto final. Quando você abraça a ideia de que nada é para sempre, a paz começa a fazer parte da sua vida. Você deixa de tentar controlar o incontrolável e, ao invés disso, foca no que pode controlar: suas ações, seu caráter, seu crescimento. E dessa forma, sua autoestima se torna inabalável, porque você não mais depende de circunstâncias externas para se sentir bem consigo mesmo. Lição 4. Seja dono de seus pensamentos. Você sabia que o que mais afeta sua autoestima não são os eventos externos, mas como você os interpreta? A filosofia estoica nos ensina que somos os donos de nossos pensamentos, e é essa perspectiva que pode transformar nossa vida. Se algo acontece, você tem o poder de decidir como vai reagir mentalmente. É como se sua mente fosse um jardim e você escolhesse o que vai cultivar. Se plantar pensamentos negativos, é isso que vai crescer. Mas se alimentar sua mente com ideias positivas e construtivas, sua autoestima vai florescer naturalmente. Quantas vezes você já se pegou preso em um ciclo de pensamentos autodestrutivos? Algo dá errado e você começa a pensar que nunca vai conseguir, que não é bom o suficiente. Mas aqui está o segredo: você pode interromper esse ciclo. Um estoico entende que, ao controlar seus pensamentos, controla seu destino. Por exemplo, quando algo negativo acontece, em vez de pensar "eu falhei", por que não transformar isso em "o que posso aprender com isso"? Essa mudança simples muda completamente a maneira como você se sente. Ser dono de seus pensamentos é uma prática diária. Imagine que sua mente é como uma academia. Se você quer fortalecer seus músculos, precisa se exercitar regularmente. Da mesma forma, se deseja fortalecer sua autoestima, precisa treinar seus pensamentos. Quando pensamentos de dúvida surgirem, pergunte-se: isso é um fato ou apenas um medo? Ao questionar suas crenças negativas, você começa a ganhar controle sobre elas. E esse controle é a chave para uma autoestima saudável. Um exercício prático para isso é a meditação. Dedicar alguns minutos do seu dia para observar seus pensamentos sem julgamento pode ser transformador. Isso não significa bloquear as emoções ou fingir que está tudo bem, mas sim observar o que passa pela sua mente com um olhar crítico. Um estoico sabe que seus pensamentos não são necessariamente a realidade, e que ele pode escolher quais merecem sua atenção. Pense nisso como uma triagem mental. Só o que for positivo e construtivo deve ficar. Lembre-se de que seus pensamentos são como uma lente pela qual você enxerga o mundo. Se a lente está suja, sua visão será distorcida. Mas se você limpar essa lente, começará a ver as coisas com mais clareza e equilíbrio. Assim, quando você assume o controle sobre o que pensa, consegue moldar sua realidade de forma mais positiva e fortalecedora. Isso, por si só, transforma completamente a sua autoestima, porque você deixa de ser refém das suas próprias inseguranças. E, no final das contas, a verdadeira liberdade está em ser o mestre da própria mente. Quando você consegue direcionar seus pensamentos de forma consciente, sua autoestima se torna uma consequência natural desse processo. Não importa o que aconteça lá fora, você tem o poder de escolher como vai reagir aqui dentro. E essa é a maior força que um ser humano pode ter. Lição 5. Enfrente o medo do fracasso. Todos nós temos medo de falhar, é natural. Mas o que o estoicismo nos ensina é que o fracasso não é um fim, mas sim uma oportunidade para crescimento. Quando você muda a forma de enxergar o fracasso, ele deixa de ser um monstro que paralisa suas ações. Pense em grandes inventores e empreendedores, como Thomas Edison,
que falhou inúmeras vezes antes de criar a lâmpada. Cada tentativa frustrada foi uma lição, um passo a mais em direção ao sucesso. Da mesma forma, em sua vida, cada erro pode ser um degrau rumo a algo maior. O fracasso, muitas vezes, é mal interpretado. Não é uma marca de incompetência, mas uma parte do processo. Quando você falha, o que realmente está acontecendo é uma chance de corrigir o curso. Veja isso como um navegador ajustando sua rota em meio a uma tempestade. Ele não desiste do destino final, apenas muda a direção. A filosofia estoica nos mostra que o verdadeiro fracasso é desistir de tentar, e não errar no caminho. Quando você abraça essa ideia, sua autoestima fica blindada contra as quedas inevitáveis da vida. O medo do fracasso funciona da mesma forma. Quanto mais você tenta evitar, mais ele cresce. Mas quando você o encara de frente, ele se dissolve. Um exemplo prático disso é o ato de falar em público. Muitos têm medo de errar, mas quem enfrenta esse medo descobre que o erro faz parte da jornada de se tornar um melhor comunicador. Outro ponto importante: o fracasso é uma das formas mais poderosas de aprendizado. Cada vez que você falha, descobre uma maneira de não fazer algo, e essa é uma lição que o sucesso imediato não poderia te ensinar. Um estoico vê o fracasso como um professor. Se você lançar um projeto e ele não der certo, o que pode aprender com isso? O que você pode ajustar na próxima tentativa? Esses são os pensamentos que moldam uma mente forte e resiliente. Quando você se afasta do medo de falhar, abre espaço para o verdadeiro crescimento. A confiança em si mesmo vem quando você percebe que não precisa ser perfeito para ser valioso. Os estoicos entendiam que a vida é cheia de incertezas, mas que cada erro faz parte da construção de algo maior. Portanto, cada vez que você falha, curta o aprendizado que veio com isso e siga em frente com mais sabedoria. E lembre-se, o fracasso não define quem você é. Ele é apenas um momento, uma experiência no caminho, mas não o destino final. Lição 6. Pratique a gratidão pelo que você já tem. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com o que falta em nossas vidas, a prática da gratidão se torna uma ferramenta poderosa para fortalecer a autoestima. Ao focar no que você já tem, em vez de no que você ainda deseja, você muda sua perspectiva. A filosofia estoica nos ensina que, ao reconhecer e valorizar o que já possuímos, nos libertamos da constante insatisfação. Já parou para pensar em quantas coisas você já tem que são motivo de gratidão? Saúde, amigos, conhecimento, até mesmo as pequenas conquistas diárias, todas elas contribuem para o seu bem-estar. Imagine o impacto de começar o dia agradecendo pelas coisas simples. Ao acordar, ao invés de focar no que você precisa fazer ou no que não conseguiu, você pode agradecer pelo novo dia, pela cama confortável, pela oportunidade de crescer mais um pouco. Esse simples ato de gratidão muda completamente o seu humor. Consequentemente, como você se sente consigo mesmo. A gratidão é uma força silenciosa que aumenta nossa autoestima, porque nos faz ver que já somos ricos de muitas maneiras. A prática da gratidão também ajuda a mudar o foco do externo para o interno. Em vez de querer sempre mais, você começa a valorizar o que já conquistou. Isso pode ser feito de forma prática. Por exemplo, ao final do dia, faça uma lista mental das 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como o sorriso de um amigo ou a comida na mesa. Ao fazer isso, você treina sua mente para focar no positivo, e essa prática, ao longo do tempo, fortalece a sua autoestima. Outro ponto importante é que a gratidão nos lembra que não precisamos de validação externa para nos sentirmos completos. Quando você aprecia o que tem, seja material ou emocional, o desejo de obter mais para ser alguém diminui. Isso gera uma paz interior que é difícil de ser abalada. A filosofia estoica sempre nos lembra que a verdadeira riqueza não está nas coisas que acumulamos, mas sim na maneira como percebemos o que já possuímos. É interessante observar como a gratidão também nos torna mais resilientes. Quando somos gratos, mesmo diante de desafios, encontramos forças para seguir em frente. Afinal,
Reconhecemos que, apesar das dificuldades, há sempre algo de positivo. Isso reforça nossa autoestima, porque nos mostra que, independentemente das circunstâncias, somos capazes de enfrentar a vida com uma mentalidade de abundância e não de escassez. E, por fim, a gratidão abre caminho para uma vida mais plena. Quando você coloca em ação o ato de agradecer, percebe que não precisa de muito para ser feliz. A felicidade começa dentro de você e, ao reconhecê-la nas pequenas coisas, você cria uma autoestima que não depende de fatores externos. Esse é o poder da gratidão. Ela transforma o que você tem em mais do que o suficiente, e isso reflete diretamente na forma como você se vê. Lição 7. Cultive a independência emocional. Se existe uma lição poderosa que a filosofia estoica nos ensina, é a importância de cultivar a independência emocional. Quando você depende dos outros para validar quem você é, sua autoestima fica vulnerável. O estoicismo nos orienta a buscar isso dentro de nós mesmos, ao invés de nos apoiarmos nas opiniões ou aprovações externas. Claro, é natural querer ser apreciado, mas depender disso para sentir-se bem é uma armadilha perigosa. A verdadeira fortaleza vem quando você se basta. Pense em alguém que, independentemente de ser elogiado ou criticado, mantém sua tranquilidade. Essa pessoa encontrou algo raro: a independência emocional. A independência emocional não significa ser frio ou distante. Pelo contrário, ela permite que você ame e se conecte com os outros sem perder o equilíbrio. Quando você aprende a ser emocionalmente independente, as críticas dos outros não te derrubam e os elogios não te iludem. Um exemplo prático disso pode ser nas redes sociais. Muitos vivem em função de curtidas e comentários, como se fossem moedas de autoestima. Um estoico, no entanto, sabe que seu valor não depende dessas métricas passageiras. Para começar a cultivar essa independência, você pode praticar algo simples: a autoavaliação honesta. Ao invés de buscar constantemente a opinião dos outros, pergunte a si mesmo como você se sente sobre suas ações e decisões. Por exemplo, se você fez um bom trabalho, não espere que alguém te diga isso para se sentir satisfeito. Reconheça internamente o seu esforço e dedicação. Isso cria uma base sólida de autoestima que não pode ser abalada pelos ventos das opiniões externas. Outra forma de fortalecer a independência emocional é aprender a dizer não sem culpa. Muitas vezes, buscamos a aprovação alheia a ponto de fazer coisas que não queremos, apenas para agradar. Mas, ao colocar seus próprios limites, você reforça seu valor pessoal. Um estoico sabe que agradar a todos é uma tarefa impossível e desgastante. Por isso, ele coloca seu bem-estar emocional em primeiro lugar, sem sentir culpa por isso. A independência emocional também nos liberta do peso das comparações. Quando você se torna emocionalmente independente, para de se medir pelo que os outros têm ou fazem. A filosofia estoica nos lembra que cada um tem sua própria jornada, e que comparar sua vida com a de outra pessoa é um caminho certo para a frustração. Ao invés disso, foque no seu crescimento pessoal, nas suas próprias conquistas, e deixe que a opinião alheia siga seu curso sem te afetar. Por fim, cultivar a independência emocional é um processo contínuo. Não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo que você dá fortalece sua autoestima e te dá mais paz interior. Quando você consegue viver de acordo com seus próprios valores e não depende da validação dos outros, sua vida se torna muito mais leve e autêntica. E esse é um dos maiores presentes que o estoicismo pode nos dar. Lição 8. Abrace o presente e deixe de se preocupar com o futuro. A filosofia estoica nos lembra constantemente que o presente é o único momento que realmente está sob nosso controle. O futuro é incerto, e viver preso à ansiedade do que está por vir só mina nossa paz de espírito. Quantas vezes você se pegou preocupado com algo que ainda nem aconteceu? A maioria das nossas preocupações futuras nunca se concretizam, mas, mesmo assim, desperdiçamos o presente com esses pensamentos. Um estoico sabe que a vida acontece agora, e é aqui que a verdadeira fortaleza e confiança são construídas. Quanto mais você abraça o presente,
mais sua autoestima se fortalece. Viver no presente significa estar consciente das suas ações e emoções no aqui e agora. É comum deixarmos a mente vagar para o que está por vir, seja uma reunião, um evento importante ou até algo trivial. Mas o poder está em trazer a mente de volta para o presente e focar no que pode ser feito agora. Por exemplo, se você está se preparando para uma apresentação no trabalho, ao invés de se preocupar com o que pode dar errado, foque no que pode fazer no momento para se preparar melhor. Isso te dá mais controle e reduz a ansiedade. O estoicismo nos ensina que, quando deixamos de nos preocupar com o futuro, estamos na verdade nos libertando de uma prisão mental. A vida é imprevisível, e por mais que planejemos, nunca podemos garantir o que acontecerá. Um bom exemplo é o mercado financeiro. Um investidor sábio sabe que, por mais que estude o mercado, ele nunca pode prever com total certeza as flutuações. Da mesma forma, em nossas vidas, podemos nos preparar, mas nunca ter certeza absoluta do que virá. Então, por que não aproveitar o momento presente e fazer o melhor que podemos? Outra forma de abraçar o presente é praticar a atenção plena. Isso pode ser feito em coisas simples, como aproveitar uma refeição sem se distrair com o celular, ou em momentos mais profundos, como uma conversa com alguém querido. Quando você está presente, percebe detalhes que antes passariam despercebidos, e isso enriquece a sua vida de uma maneira poderosa. Ao viver o agora, você não só aumenta sua satisfação com a vida, mas também reduz a pressão que coloca sobre si mesmo para controlar o futuro. E, finalmente, ao abandonar a preocupação com o que ainda está por vir, você se permite experimentar a liberdade. A autoestima cresce quando você percebe que o presente é suficiente, que não precisa de garantias para ser feliz. A filosofia estoica nos ensina que a incerteza faz parte da vida, mas que podemos encontrar paz em cada momento presente. É aqui, no agora, que você tem a oportunidade de moldar quem você é, e não no que pode ou não acontecer amanhã. Agora que você aprendeu essas 8 lições estoicas poderosas, está na hora de colocá-las em prática. A filosofia estoica é mais do que teoria. É uma ferramenta prática para transformar sua vida e fortalecer sua autoestima de uma vez por todas. Não basta apenas conhecer os conceitos, é necessário vivê-los no dia a dia. Imagine como seria viver sem ser abalado pelas críticas, sem temer o fracasso ou as incertezas do futuro. Com essas lições, você tem tudo o que precisa para construir uma confiança que não depende de circunstâncias externas. Então, que tal começar agora? Escolha uma das lições e aplique-a hoje mesmo. Pode ser praticar a gratidão, focar no presente ou assumir o controle dos seus pensamentos. Pequenos passos podem levar a grandes transformações. E se você quer continuar aprendendo e evoluindo com essas filosofias poderosas, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!